Ah, então quer dizer que o alecrim dourado tá só há 2 semanas de dieta e já quer saber quando reduzir? Vai embora, meu filho. Esse vídeo não é pra você. Mas opa, já tô há 3 meses de dieta e estou em dúvidas. Quando que eu devo reduzir as calorias? Então venha comigo, vamos destrinchar isso. Aqui estão os tópicos, esse é o tema que é muito grande para ler. Vamos para o primeiro slide. Quando não reduzir? Porque, claro, tem que ter uma quebra de expectativa. Vamos lá, perder o peso rápido? Segura. É muito comum a perda de peso ser mais rápida no início do processo. Perfeito. Mas se você continua perdendo peso rápido, e peso rápido pode ser tipo de meio quilo a 0,2 kg por semana, ou até 1 quilo por semana. Depende muito do quê? Do quê? Da sua composição corporal. Se você tem mais massa para perder, você vai perder mais ao longo das semanas. Minha sugestão é, enquanto não houver sinais claros de estagnação, por exemplo, de semana a semana você está perdendo peso. Não, de uma semana para outra eu não perdi peso, mas na outra semana já perdeu? Beleza, continua, segura, cara, relaxa, tá tudo certo. Ainda não há motivo para você mexer. Adesão baixa. Prioridade é manter ou rever conduta. Como assim adesão baixa? Ou abaixando a adesão. O terceiro tópico ali complementa. Desejo por alimentos hiperpalatáveis crescendo. Alerta. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui? Você está lá já no processo há algum tempo e é comum que a sua busca por alimentos, seu desejo aumente. Então, seu café da manhã que tu faz seu pão com ovo, que não está prescrito ali para você, ou previsto, passar uma geleinha, um requeijãozinho, você vai lá e passa. Aí você começa só com uma colher. Não, passei, guardei. Aí depois, tá metade do pote, tá entendendo? São essas autossabotagens que são um bom indicativo para você não mexer ou mexer até para cima, entendeu? Porque eventualmente essas pequenas autossabotagens podem, além de estagnar de fato o seu processo de emagrecimento, podem acabar numa episódio de superalimentação ou episódio de hiperfagia, como quiser chamar, que é aquele momento lá que você vai fazer sua refeição livre, por exemplo, ou até fora dela. Só que você acaba comendo muito mais do que você gostaria de comer. Aí você sente culpa, remorso. Aí no outro dia o que você faz? Aumenta o cardio. 3 horas de cardio. Vou cortar todos os carboidratos do dia seguinte. Não, cara, essa é a pior coisa que você vai fazer, porque provavelmente, não em todos os casos, tem casos que é uma estratégia de compensação vale. Mas o que é o comum? Quem não tem muita experiência, o comum é que essa compensação ocasione em outro ciclo de superalimentação, em outro episódio, e faz um ciclo vicioso, que mantém ou você estagnado, ou você vai acabar reganhando o peso que você perdeu durante esses meses, entendeu? Então, autossabotagem é um bom alerta para talvez aumentar as calorias, perfeito? Defina objetivos. Isso aqui ajuda muito se eu devo ou não reduzir mais as calorias. Estime uma perda de peso meta e realista. Óbvio, né? Se você está ali num padrão de peso eutrófico, você não tem que definir uma meta de 20 quilos em 1 mês, 2 meses. Não, a gente tem que trabalhar com uma meta realista, certo? Porque 10 quilos para você pode ser muito, mas para alguém que está com sobrepeso, o MC muito elevado, pode não ser muito, e pode ser sim uma meta realista, 10 quilos em 1 mês, entendeu? Tudo depende do contexto. O que eu gosto de trabalhar, como eu gosto? De 5 a 15% do peso. E isso aqui não é uma regra. Ah, no mínimo 5, no máximo... Não, pode ser mais ou pode ser menos, entendeu? Isso vai muito também da adesão, de quanto o indivíduo consegue resistir e o quanto ele precisa perder peso de fato. Porque se a gente está falando de um atleta que faz a manutenção de uma boa composição corporal e, por exemplo, tem que bater uma meta de peso para o campeonato que seja, e ele já está perto do peso, por que eu vou estimar 5% do peso, sendo que esses 5% podem ser além do necessário? Né? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Onde eu quero chegar? Perfeito. E aqui eu já deixo claro, né? Maior percentual para obesos, menor para atletas. Isso também não é uma regra, né? Porque às vezes aquele cidadão
com maior aporte de massa pode talvez não se dar muito bem com uma perda de peso mais bruta, mas a tendência é que quem tenha mais peso para perder se beneficie de uma perda de peso mais rápida, ao menos no começo do protocolo. Prazo manda no ritmo. O que eu quero dizer também aqui, entra aqui, perfeito, que o metabolismo não é uma linha reta e que a gente deve projetar uns cenários. Esse projete 3 cenários teria ficado melhor no outro slide, que eu ia passar, mas esqueci. Mas o que eu quero dizer aqui? Com o objetivo, eu quero definir uma meta, certo? Você fez a previsão de perder 10 quilos em 2 meses. É interessante você fazer o cálculo dessa perda de peso e levando em consideração não só um cenário, mas ao menos 3. Um cenário onde você vai ficar um pouco acima desses 10 quilos, que seria um limite superior, e um que você vai ficar um pouco abaixo desses 10 quilos, que seria o nosso limite inferior e o nosso cenário ideal. E por que é interessante trabalhar com esses cenários? Porque o nosso metabolismo ele é dinâmico, ele não é estático. Então, por mais que você esteja sendo perfeito na dieta e tal, e tudo mais, talvez a sua perda de peso seja um pouco mais lenta do que um indivíduo nas mesmas condições que você. Entendeu? Porque fatores genéticos também estão envolvidos. A perda de peso não é linear. Ela é mais facilmente mensurável do que o ganho de massa muscular, mas também não é assim uma matemática exata, porque depende de vários fatores. Aqui é um gráfico só para mostrar para vocês a realidade de como as coisas são. Então, a setinha laranja é como gostaríamos que fosse, né? Linear, fácil, rápido, sem mistério, mas como realmente é. E dependendo das suas características, você pode ficar um pouco mais acima, um pouco mais baixo, lá em cima, se a estratégia não for bem conduzida, se você não conduzir bem as coisas, ou lá embaixo. Talvez a estratégia também não for bem conduzida, né? Não sei, depende. Automonitoramento. Aqui vai uma das chaves para você saber se está ou não na hora de reduzir o peso. Balança mais circunferências. Espelho também a gente pode adicionar aqui. São formas de você se avaliar e ver se você está tendo progresso ou não. A balança, se o número do seu peso está reduzindo semana a semana, beleza, vamos manter o protocolo, não tem por que mexer nas calorias. Travou umas 2 ou 3 semanas seguidas, ok, esse é um parâmetro, vamos olhar outros. Dobras cutâneas, por exemplo. Ah, beleza, a gente está mantendo as dobras magras e está perdendo as gordas. Beleza, interessante. Circunferências. Estamos perdendo mais circunferência de abdômen, que é o que a gente quer, e mantendo o braço e o peito. Maravilha, é o que a gente quer. Ah, comecei a perder circunferências do braço, do peito, da perna. Pera, será que não está agressivo demais? Entendeu? Rendimento no treino. Nossa, esse aqui é um marcador que eu gosto muito de utilizar, porque ele muda de forma muito aguda, muito rápida. Então você consegue ver se você está se saindo bem ou não de acordo com as suas cargas, geralmente, e o seu rendimento geral. Se você está muito cansado e tal. Então, um sinal excessivo de cansaço não é um bom sinal para você reduzir. As suas cargas começaram a despencar no treino, não é um bom sinal para você reduzir. É, na verdade, um sinal para você estar revendo as calorias, vendo se não há uma necessidade até mesmo de aumentar. Ok? Hora de cortar. Beleza. Peso estagnou e está fora daquela previsão lá. Ok, mas esse é só um fator. Performance intacta. Beleza, eu estagnei, estou fora da previsão, mas a minha performance no treino ainda está muito boa. A redução das cargas foram pontuais, não em todos os exercícios. Beleza, dá para fazer um cortezinho. O primeiro corte de calorias que a gente faz tende a ser o mais agressivo inicialmente. Os cortes subsequentes, é interessante que eles sejam um pouco mais conservadores, entendeu? Mais ou menos 200 calorias a cada corte subsequente, a cada corte depois do primeiro, entendeu? Cautela. E observa a resposta, entendeu? Fez o cortezinho, teve aumento de algum daqueles sinais lá atrás que a gente viu que não é a hora de cortar, reveja a estratégia, entendeu? Observa aí, talvez nos 3 primeiros dias você já consiga determinar se foi um corte positivo ou negativo. Se foi positivo, a tendência é que você mantenha boa parte da performance do treino,
o peso volte a cair de forma mais lenta, mas ainda esteja caindo, tipo 100, 200 gramas na semana. Depende também da sua composição corporal, entendeu? Volte atrás se sinais negativos a começarem a se apresentar. Conclusão, escute os sinais internos, não só a planilha. Aqui é para deixar claro que você tem ali a sua previsão, que eu estou pressupondo que você fez, ou que o profissional que está te acompanhando fez essa previsão junto a você. E você está escutando, além dela, os seus sinais internos, de saciedade, de fome, o rendimento no treino, fazendo o automonitoramento da balança, do espelho, das circunferências. E o objetivo é consistência, não pressa. Aqui é só uma frasezinha motivacional, para você ficar motivado, tá bom? Porque quando a gente pensa em mudança da composição corporal, isso é algo básico, isso é algo que você já sabe, mas é sempre importante reforçar. Tenha paciência. Ainda mais se você cultivou uma vida sedentária a maior parte dela, entendeu? Tenha paciência. Da mesma forma que você teve paciência em cultivar o sedentarismo, tenha paciência em cultivar essa vida mais ativa. Perfeito? Bom, é isso.